Goiás Notícias. Em 5 segundos, Goiás Notícias. Política, esportes, saúde, educação, polícia e direito do consumidor. Notícia do tamanho da verdade. Notícias com credibilidade. Muito bom dia, são 11 horas mais 5 minutos, segunda-feira, 26 de janeiro de 2015. O Goiás Notícias começa agora, comigo J. Brito, aqui na Goiás FM. Olha o seguinte, no sábado o programa J. Brito, a Mário Macaco conversou comigo para conceder hoje uma entrevista, né? Para falar sobre alguns boatos, onde dizem que ele estaria ou não com a atual administração de Itapaci. Antes quero dizer o seguinte, que a Rádio Goiás FM faz essa entrevista com o intuito de informar a comunidade, levar informação a todos que acompanham a Rádio Goiás FM. Mais uma vez, Mário Macaco, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, J. Brito. A gente tem acompanhado durante um mês, esse mês de final de dezembro, início de janeiro, um boato muito forte em Itapaci, onde as pessoas comentam muito sobre a possibilidade, a possível ligação do senhor Mário com a atual administração. Podemos dizer o prefeito Francisco Olizetti e o seu filho Lilo, né? A pergunta é o seguinte, que eu já tinha feito para o senhor no sábado. Que ligação o senhor tem, ou teria, o que está acontecendo entre o senhor e a atual administração, em que o pessoal comenta tanto que o senhor estaria participando dessa administração ou tendo uma ligação com essa atual administração? Olha, J. Brito, como eu disse para você no sábado, hoje a situação política de Itapaci, ela é um pouco complicada, porque determinados políticos preferem criar história, criar boatos, criar situações que venham, no entendimento deles, de uma próxima eleição, colher fruto dessas fofocas e desse movimento que eles fazem para tentar vincular o meu nome a pessoas que eu disputei a eleição em 2012, a pessoas que eu combati durante todo esse tempo por não concordar com a forma que eles conduzem o nosso município e também não concordar com a sua atividade política partidária no município. É muito importante que as pessoas de Itapaci entendam. Eu não tenho, entenda e fica sabendo, eu não tenho, nunca tive, não vou ter nenhum tipo de vínculo político com essas pessoas. Eu tenho sim um projeto que eu apresentei em 2012 para a sociedade e que a sociedade itapacina, a maioria, entendeu que o projeto que administra a cidade hoje era melhor e democraticamente escolheu ele para administrar essa cidade. E eu quero deixar claro, de uma só vez, eu quero dizer a toda a população de Itapaci, eu não tenho vínculo com a prefeitura, eu não tenho vínculo político com o seu Olizetti, eu não tenho vínculo político com o Lilo, eu não tenho vínculo político com o Ney da Boa Safra, eu não tenho vínculo político mais com o vereador Iron. Por quê? Por que eu não tenho esse vínculo? Porque eu tenho um vínculo com o povo de Itapaci, com o projeto que eu apresentei. E aqueles que não concordam com esse projeto vão procurar outro caminho político. Eu respeito, mas eu continuo firme ao lado do povo e ao lado daquilo que eu sempre acreditei. Então pode ter certeza que eu não vou decepcionar vocês. Por quê? Porque eu não tenho interesse, mesmo que politicamente fosse aceitado algum tipo de jogo político, eu jamais faria esse jogo, porque eu não quero ser candidato e perder novamente a eleição. Se eu for candidato, eu quero ganhar a eleição. E eu não vou procurar um caminho que eu tenho certeza que é um caminho errado, que eu combati a vida toda. Então, povo itapacino, Mário Macaco continua da mesma forma, com o mesmo pensamento, com a mesma luta. Não tenho compromisso político com essas pessoas, tenho compromisso político com o meu grupo e com a nossa comunidade. Olha, se você quiser fazer alguma pergunta ao senhor Mário, você vai ligar no telefone 3361-1770. As pessoas comentam também, Mário, com relação a que o senhor teria tendo influência em arrumar alguns cargos, ajeitando algumas coisas assim para algumas pessoas na cidade. Isso aconteceu ou não? Olha, J. Brito, eu não tenho nenhum vínculo com essa administração.
Se eu não tenho vínculo com essa administração, como que eu poderia ter influência de arrumar alguma coisa para alguém? Eu nunca entrei dentro do prédio daquela prefeitura. Eu nunca coloquei o pé lá dentro. Eu não tenho uma pessoa ligada a mim naquela prefeitura. Não tenho um filho, não tenho um parente, não tenho um amigo próximo, eu não tenho. Isso é boato, isso é fofoca de pessoas que realmente não têm o que fazer. Não trabalham, não tem o que fazer, e infelizmente a gente tem que ficar escutando e convivendo com essas fofocas. Muito bem, agora são 11 horas mais 17 minutos. Nas ruas também está o Vital Rafael com a unidade móvel da Rádio Goiás FM. Mário, uma outra coisa importante que eu precisava perguntar para você, que as pessoas querem saber, com relação aos vereadores. A gente vê que parece que o presidente atual tem já não sei se é um acordo, só sei que a gente vê aproximação muito forte com essa administração por conta do presidente atual, que é o José Carlos Uchinha, né? Uma função aí do vereador de trabalhar em prol do povo, né? Acreditamos que com isso ele achou por bem intermediar alguma coisa que seja bom para as pessoas aqui em Itapaci. Mas eu queria saber de você o seguinte: você tem alguma influência com relação ao presidente da Câmara ou demais vereadores que na época das eleições foram do seu lado? Você tem tido alguma influência, tem feito algum pedido, tem feito alguma ordem para que eles procurassem a administração ou não para conseguir um determinado emprego ou não, benefício para algumas pessoas ou não, Mário? Olha, J. Brito, o vereador ele tem um mandato. O vereador ele faz parte de um poder, que é o poder legislativo, e o vereador tem seus compromissos com a sociedade, com quem votou nele, com quem elegeu ele. E esses vereadores, a gente precisa também entender e respeitar a posição que eles tomam durante ou frente à administração. Eu não tenho influência nenhuma sobre o vereador, porque no grupo que eu pertenço, ele não existe aquela história de cabresto, de fulano mandar em vereador, mandar em... Eu tive um vereador que caminhou comigo durante a campanha inteira, durante 2 anos, e que passou a eleição e me deixou. Foi apoiar um outro projeto. Se eu tivesse influência sobre o vereador, ele estaria comigo. Eu não tenho, eu entendo às vezes que na posição do presidente da Câmara deve haver, não tem como um presidente da Câmara exercer a sua função sem ele ter relação com o Poder Executivo, que é onde analisa os projetos do Executivo, e eu acho que essa relação institucional entre o presidente da Câmara e o Poder Executivo é absolutamente normal. Agora, eu ter influência sobre o vereador, eu não tenho, e não tenho coragem de pedir para que um vereador faça isso ou aquilo. Eu acho que a consciência dele é o guia dele, e o compromisso que ele assumiu com a comunidade, se ele estiver cumprindo bem, ele terá êxito para frente. Se ele não tiver, lá na frente a sociedade vai dar a resposta para ele. Você acompanha o Goiás Notícias pela Rádio Goiás FM. Você pode acompanhar também acessando radiogoiasfm.com.br e clicando lá no link da Rádio Goiás FM de Itapaci. Você me diz que não tem influência, não determina nada com os vereadores, também não tem nenhuma ligação com relação ao prefeito que atual, né? E por que desses boatos? O que está acontecendo em Itapaci, que é uma onda de boatos? A gente vê que tem determinadas pessoas que o que eles falam dentro da cidade tem mais força do que até um veículo de comunicação, do que um jornalista, do que uma rádio. O que está acontecendo em Itapaci? Olha, J. Brito, o político, para ele estar trilhando um caminho de um projeto que ele escolheu, ele tem que escolher o caminho. Alguns preferem trabalhar, mostrar para a comunidade que tem capacidade, que tem como resolver os problemas da nossa cidade. Outros escolhem o caminho para superar a incompetência que não deu conta de mostrar para a sociedade quando estava no poder administrando 2 milhões de reais por ano, e procura usar todos os seus recursos caluniando, difamando, inventando mentira, inventando fofoca. E esses são profissionais. Eles fazem o que é errado e depois dizem que foi você que fez. Mas esse é o caminho da política de Itapaci. Por isso que temos sofrido muito.
porque não analisamos as coisas da forma que precisa ser analisado. Você não pode pretender ou querer ser um prefeito, ser um vereador, em cima de fofoca, de mentira, de boato, de denigrir as pessoas. Você tem que levar para a sociedade o que de bom você tem para oferecer para ela. O que de bom você fez em 10, 12, 14, 15 anos de mandato, seja de vereador, seja de prefeito, o que de bom. Em que você colaborou durante a sua vida política para que Itapaci não chegasse na posição que está? Não, essas explicações não existem. Existe a explicação de sangrar um político que seja uma ameaça para eles continuar no poder em 2016. E sangrando aos poucos, com fofoca, mentira, porque é o que eles têm para oferecer. Eles não têm outra coisa para oferecer. Infelizmente, o fruto de tudo isso é a situação que o nosso município vive hoje. Eu não vou entrar nesse jogo, de fofoca. Eu prefiro trabalhar. Eu prefiro apresentar para a sociedade aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu gostaria que a nossa cidade tivesse. Mas, infelizmente, enquanto a sociedade não entender que esses políticos causam mal a ela todos os dias, nós vamos sofrer sempre.